E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer um dos projetos que foi um dos mais pedidos até agora, né, que é fazer um pré-amplificador para o nosso instrumento. Esse pré-amplificador ele é super simples e ele pode ser usado em qualquer aplicação de áudio. Tá? Então você vai entrar com um sinal fraquinho e ele vai aumentar o volume. Então o captador piezo que a gente montou no primeiro vídeo, ele vem um sinal muito fraquinho. Tá? Eu cheguei a medir até batendo direto nele, colocando no multímetro, ele não chega a 50 mV. Tá? Isso é muito fraquinho, né? E se você vai jogar para um sistema de som, você quase não ouve. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Você passa por esse circuito, tá? Esse aqui é o nosso circuito completo. Tá? Tem espaço sobrando aqui, daria para fazer um quadradinho de 1,5 cm por 1,5 cm. Você passa aqui por esse circuito, o som, e ele sai um som muito mais forte, tá? Um volume muito mais alto. O interessante é se você vai colocar isso no instrumento, você colocar dentro do instrumento. Tá? Por quê? Porque daí ele já vai aumentar o som logo ali perto da fonte. Quanto mais fio tiver passando, mais ruído vai chegar nesse fio. Tá? E se você amplificar lá na frente depois, você vai amplificar o ruído junto. Tá? Então a ideia é de você ter isso muito próximo, de preferência numa estrutura blindada. Né? Blindado, então o que seria? Você fazer uma caixinha de metal para ele, né? Ou uma caixinha coberta de papel alumínio que não vai encostar aqui nos contatos. Fazer alguma coisa que vai inibir as ondas que estão chegando para não começar a ter ruído nele mesmo. Tá? Usar fio blindado, tá? Tem algumas recomendaçõezinhas básicas, mas é isso, né? Com um circuito desse a gente consegue amplificar o som. Tá? É um projeto super simples, são 2 resistores, 2 capacitores e um transistor. O principal aqui nesse projeto, né, é o transistor. O transistor é um componente que tem 3 perninhas. Tá? Em uma das perninhas entra um sinal como se fosse um sinal de referência. Na outra entra uma voltagem mais alta, né, que seria quase que um multiplicador. Né? E na terceira perna é a saída. Né? Então esse sinal pequenininho ele é amplificado na mesma proporção que essa voltagem que está entrando do outro lado. Tá? Então por isso que ele funciona, é super simples e a nossa voltagem de referência está aqui, vai ser, né, uma bateria de 9 volts. Tá? Então eu vou amplificar usando uma bateria de 9 volts. Esse transistor que eu estou usando, ele vai, se não me engano, até 60 volts. Tá? Ele suportaria 50 a 60 volts tranquilo. Então daí é para amplificar, né, com uma clareza muito maior. Eu vou mostrar para vocês o projeto, aí a gente dá uma olhada, explica parte a parte o que a gente tem que fazer aqui. Né? E é simplesmente soldar essas pecinhas juntas, né, e colocar em algum lugar que você consiga trabalhar. Ok, esse aqui é o projeto então, né? Eu peguei ele do site Hackawik, né? Que o cara fez um pré-amplificador, né? E ele usava um outro componente, né? Era outras especificações, tinha um resistor a mais. Eu sentei com um amigo meu que mexe com elétrica, tá? Ele faz um curso de engenharia elétrica na USP e ele me ajudou, a gente modificou esse projeto para ficar mais simples ainda, né, e ficar funcional. Tá? Então, a bolinha rosa ali à esquerda é o ponto de entrada. Tá? Ali você vai ligar o hot, né, o sinal de linha, né, do piezo. Né? Então, tem o positivo e o negativo, né? Tem o positivo e o terra, no caso. Né? Então, o positivo você vai entrar ali no in. Né? Eu não marquei o terra da entrada, mas o terra da entrada você vai ligar junto com o terra do circuito. Tá? A mesma coisa para a saída. Eu marquei ali no meio, tem uma bolinha rosa escrito out. Tá? Essa bolinha é a saída do positivo do sinal. Tá? O terra do out você vai ligar no negativo também, né, ali junto com o terra do circuito inteiro. Tá? Então vamos pegar aqui da esquerda para a direita e vamos olhar ali. Então tem o in à esquerda. Tá? Logo depois tem um capacitor de 1 microfarad. Você pode variar esse capacitor de 0,1 a 1 microfarad. Ok, então depois desse capacitor tem um resistor de 100K, né, que tá ali em cima. Para comprar os resistores, eu fui com a listinha na loja e falei, ó, me dá esses resistores, eles me deram. Só que eles deram um monte de saquinho com um monte de resistores e não tem nada escrito neles. Como que eu sei qual que é qual? Tá? Os resistores em si eles têm umas listrinhas, tá? Listrinhas coloridas. E aí se você procurar na internet, tabela de cores de resistores, você vai achar uma tabela tipo essa que eu estou trabalhando aqui.
Tá? Que é uma tabela que fala, ó, preto é 1, vermelho é 2, laranja é 3. Ele tem alguns números, tá? Então o resistor ele vai ter uma sequência de cores e você vai meio que montando essa tabela. Você vai pegar aqui, seguindo a sequência de cores, né? Você vê a sequência de listrinhas, cada cor tem um significado e a última cor é o multiplicador. Você vai multiplicar aquele valor pelos valores que você chegou anteriormente. Nosso projeto ele vai pedir um resistor de 100K, tá? Só que eu já tinha comprado, eu tentei esse projeto, já estou tentando faz tempo, esse projeto de pré-amplificador, e eu tinha comprado para um outro projeto, esse de 220, tá? Como que eu sei que é 220? Então, ó, tem um lado que é o dourado, tá? Essa ponta daqui é dourada, né? Se olhar aqui. Então a gente começa a contar do outro lado, tá? Quando tem dourado ou prateado numa ponta, né, em geral, é do outro lado que a gente começa a contar, tá? Então, vermelho, vermelho, amarelo. Como que funciona? Vermelho, 2. Então, vermelho, vermelho, 22. Amarelo, tá aqui, ó. Amarelo, multiplicador, 10K. Tá? Como só tem 3 cores, a última cor é o multiplicador. Então, 10K. 22, que era vermelho, vermelho, e 10K. 22 vezes 10, 220. Tá? Então, esse aqui é um resistor de 220K. Tá? Se eu quiser que ele vire mais próximo de 100, o que eu posso fazer? Eu tenho um monte de 220 aqui, eu junto 2 deles. Na hora que eu junto 2, um do lado do outro, se eu juntar 2 aqui, juntei os 2 aqui, soldo as pontinhas junto. Se eu medir esse cara aqui no multímetro, ele não vai dar mais 220, ele vai dar 110, tá? Ou algo próximo disso. Ele tem uma margem de erro razoável de 5%, que é o que essa faixinha dourada significa, tá? A faixinha dourada significa margem de erro de 5%, tolerância de 5%. Se for prateada é 10%, tá? Então esse carinha aqui, na hora que eu juntei 2 de 220, virou 110, tá? Então eu vou aproximar e vou imaginar que tá certo, né? Pro meu 100K, tá? Não é o caso perfeito, mas é usar o que eu já tenho aqui, tá? Do meu projeto, outras coisas que eu usei, tá? Se for reparar aqui, ó, cada capacitor é diferente do outro aqui. Então, ó, tá aqui os dois juntos, né? Eles viraram um só, tá? Então isso aqui virou um de 100, tá? Então aqui tem um outro, o transistor, e aqui tem 2 capacitores. Diferente do outro. Por que um é diferente do outro? Porque eu peguei de circuitos velhos. Eu tenho mania de guardar coisa velha queimada. Daí eu fui arrancando e serviu. Era exatamente o que eu precisava. Bom, voltando aqui para o nosso circuito. A gente viu o resistor, né, como que funciona. E tem esse Q1 ali, que é o nosso transistor. O transistor ele vai ter 3 perninhas, tá? Então tem o sinal que está chegando, né, direto do capacitor ali, do C1. Né? Ele entra no Q1, tem uma setinha que sai para baixo no terra e tem uma trilha que vai para cima, tá? Cada um desses tem um nome, tá? Então a entrada ali que veio do caminho do C1 até o Q1 a gente chama de B, é o base. A parte de baixo, né, que tem a setinha que sai, que vai para o terra, é o E, é o emitter, tá? E a parte que sobe para cima ali, para a junção dos 2 resistores de 100K e 10K, é o collector, tá? É o C. Então é importante, se você for trocar esse transistor, eu estou usando o C1815, tá? Por quê? Porque eu achei ele, né? Eu tinha um monte desses aqui jogados, né? Um amigo meu desmontou um rádio e tirou, tinha vários desses lá dentro, e a gente está usando aqui, né? Dá para usar tranquilamente, tá? Esse C1815, né? Você acha facilmente. Se não achar ele, eu vou colocar aí uma lista de componentes que você pode usar alternativamente, tá? O importante só é você prestar atenção à ordem das perninhas. Pode ter algum deles que usa a perninha ao contrário, tá? Então, às vezes está invertido, troca a ordem, tá? Então é importante você prestar atenção só onde está o base, o collector e o emitter nesse circuito. Então, como que você faz para saber qual que é o base, o collector e o emitter? Você vai abrir o Google aqui,
Aí você vai colocar o nome do transistor que você vai usar. No nosso caso é o C1815. Para a maior parte dos casos, você não precisa nem escrever datasheet, tá? Essa é a palavra mágica, datasheet, tá? Que é um documento técnico que vai te dar as informações desse nosso circuito C1815. Tá? Então eu vou clicar em algum desses links aqui, né? Ele vai abrir, eu quero ver o PDF, né? Que vai me dar essas informações. Então eu cliquei aqui, né? Tem ali, ó, download. Então eu vou clicar no download, ele vai abrir esse PDF com as informações técnicas. Tá? O que eu quero procurar aqui? Esse desenho, se olhar aqui, ó, C1815, né? Então tem esse desenho aqui, vamos dar um zoom. Esse desenho é o formato tradicional de um transistor. Ele é redondinho, né? Mas tem uma parte reta em cima. Então, reto em cima e redondinho, né? Se você olhar essa face reta, né? A primeira perna da esquerda é o número 1, então emitter. Então você já sabe, é emitter, collector e base. É isso aí. Tá? Daí a gente tem o circuito de 9 volts, né, lá em cima. E antes da saída ali já tem um capacitor de 0.1 microfarad. Tá? É um circuitinho muito simples. Então o que você faz? Você vai pegar uma plaquinha perfurada, encaixar os componentes e começar a soldar. As conexões entre um e o outro você pode fazer com um pedacinho de fio, você pode fazer só com a solda, ligando um pontinho no outro, tá? Não tem muito segredo. Como funciona? Essa plaquinha aqui, ela tem terminais de cobre, então eu consigo colocar as peças, daí eu vou dando os pingos de solda e eles vão grudando. Onde eu preciso fazer trilha, eu emendo um pontinho com o outro. Bom, como meu soldador está com uma ponta um pouco grossa demais para esse tipo de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limada, dar uma lixada até ela ficar mais fininha. Só que eu tô sem as minhas lixas aqui, tô sem as minhas limas, eu tô sem nada em casa hoje. Levo pra lá e pra cá e hoje eu esqueci. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a lima de pobre. Não conte pra sua mulher que você fez isso, nem pra sua mãe, senão ela vai te matar. Mas olha, se você tiver uma pia, né, dessas de pedra, na parte de baixo da pia, você vai ter uma lixa, tá? Então aqui, pego aqui e vou esfregando na pedra, né? E aí a gente vai lixar isso aqui até ganhar um formato. Tá, então a ponta deu uma afinada, não tanto quanto poderia ser se eu tivesse com as ferramentas corretas, mas já dá para começar a trabalhar. Então eu vou esquentar o ferro e começar a soldar aqui a brincadeira. Uma coisa importante aqui é você ter sempre uma proteção para sua mesa. Ou você trabalha numa mesa que você pode estragar à vontade, ou tenha sempre algo, se cair a solda quente, eu vou vir aqui, ó, caiu umas gotinhas aqui, ó. Isso aqui caiu aqui, não tem problema. Se cair na minha mesa, aí seria um problema. Eu já vou ir cortando, tá bem bagunçado isso aqui. Bom, como esse é um serviço bem meticuloso e às vezes é difícil de enxergar o que está acontecendo, eu estou trabalhando às vezes com uma lupa. Pego, dou zoom, vejo onde está cada coisa. Às vezes você vê, fica um restinho ligando uma coisa que não era para estar ligada na outra. Então é bom ter uma lupa ou uma lente de câmera mesmo, igual essa. Eu dou um zoom nas partes, vejo como estão os contatos e vou trabalhando. Isso aqui é bom também, às vezes, para ver as cores dos resistores, que às vezes você pega alguns que tem um amarelo, tem uma cor diferente em algum pedaço e você não enxerga direito. Esse aqui, por exemplo, esse aqui às vezes a gente não consegue enxergar, mas ele tem uma linha amarela bem no começo. Às vezes com uma lente você consegue enxergar. Aqui não vai mudar muita coisa, mas é bom você ter algum recurso assim para enxergar melhor. Outra coisa que eu fiz tinha fio aqui, eu prendi o fio com um prendedor de roupa, só para o fio não ficar caindo.
tá? Não forçar o fio, não estragar a solda. E uma coisa que eu fiz de diferente, que o projeto não tinha, aqui, né, eu liguei positivo na ponta. Então imagina aqui, ó, que vai entrar o P10, é um P10 mono, correto? Então ele vai entrar, só que eu peguei um plug estéreo. Esse plug estéreo, então aqui entra o sinal, o positivo, e aqui o terra, né, do circuito todo. E a bateria está ligada aqui. Então a bateria não vai ficar gastando bateria com o circuito o tempo inteiro. Só vai ligar o circuito, a bateria só vai estar ligada no terra, né, ou menos no terra, no momento que encostar esse com esse. Vai ser o próprio plug que vai fazer o contato. Tá? Então dessa forma o circuito não vai ficar ligado, ele só liga quando encaixar o P10. Ok, hora de testar então. Ó, esse aqui é o som direto. Não sei se dá pra ouvir aí, eu vou aumentar um pouquinho. Então esse é o som, né, sem a pré-amplificação. Eu vou ligar aqui então na saída do pré-amp e a entrada do pré-amp e vou ligar no celular. Deixa eu até abaixar um pouco. E aqui ligando direto, você nem ouve direito. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tá? É um projetinho simples. A gente vai encerrar por aqui esse episódio. Tá? Eu vou fazer mais um episódio agora, mostrando como a gente colocar isso aqui numa caixinha e instalar isso aqui no instrumento. No caso, o nosso ukulele de baixo custo. Tá? Então eu vou mostrar como a gente fazer o corte, fazer as medidas, né? E instalar aqui e colocar o jack onde que é o melhor lugar. Tá? E vou fazer também, no último episódio ainda, né, colocar um controle de volume, né, nesse circuitinho do preamp e colocar um controle de tone. Tá? O tone é aquele, como se fosse um equalizador, né, um potenciômetro que você mexe para um lado e para o outro, ele muda, né, algumas características do som. Ele corta algumas frequências, ele muda a característica do som para um aveludado, para um som mais agressivo. Tá? E a gente vai fazer isso aqui então no último episódio. A gente vai soldar algumas pecinhas a mais, né, arrancar alguns fios aqui que a gente não vai precisar mais, colocar o nosso piezo e instalar aqui no ukulele. Tá? Então é isso. Curtiu? Deixe seu joinha, deixe seus comentários. O pessoal tem comentado bastante. Você tem algum projeto, alguma ideia que você acha que seria legal a gente abordar? Comenta aí. Quem sabe não aparece aqui no Luthier de Pobre. Valeu, pessoal. Até a próxima.